Vamos falar agora sobre a estação dos ventos aqui no Ceará. Durante esses meses agora de agosto, setembro, esse período é muito preocupante para uma parcela da população por conta da incidência de crises alérgicas e asmáticas. Segundo especialistas, o vento ele chega mais forte nessa época do ano e carrega poeira para dentro das casas, além de ser um momento de floração também das plantas frutíferas, como o caju. Muita gente até fala que a gripe do caju. A polinização e a poeira associadas ao vento podem causar doenças respiratórias. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica alergologista e imunologista Fabiane Pomiesinski. Doutora Fabiane, bom dia. Doutora Fabiane, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer Falar sobre um assunto tão importante, né, doutora Fabiane? Porque muita gente acaba gripando nessa época. Sim, muita gente vem ao consultório reclamando que piorou da rinite, da asma, conjuntivite alérgica nessa época do ano. O finalzinho do ano sempre é mais complicado para os alérgicos. Agora, o que as pessoas podem fazer, doutora Fabiane, até para poder entender também, não confundir com gripe de verdade ou só a gripe, a alergia, da floração das frutas, do caju, como falam? Sim. A alergia, ela não dá febre, né? Quando é gripe, a pessoa tem febre, tem uma queda do estado geral, fica mais caidinho, mais indisposição, menos apetite, muitas vezes. Então, esses sintomas não aparecem na alergia. Na alergia tem mais a coceira, né? Então, coça o nariz, ouvido, garganta, coça tudo, né? Espirros, obstrução nasal, mas é algo que geralmente é mais de manhã cedo ou no final do dia, não é tão persistente quanto o sintoma da gripe. E a gripe, ela dura assim alguns dias e passa, e a alergia não, ela geralmente tem alguns períodos de crise, melhora, volta, então tem essas diferenças principais. Agora também tem muita gente que está sofrendo, que são os idosos e os bebês, né? Sim, sempre os bebês e os idosos são os que sofrem mais, né? Por já ter uma imunidade, os bebês ainda em formação, né? Então eles já têm, e os idosos também, uma facilidade maior aí para ter problemas tanto de alergia quanto pelo fato de ser alérgico, aumenta a chance de ter gripe, resfriado, principalmente se a alergia não estiver controlada. Por exemplo, a lavagem nasal, o uso de máscara pode ajudar? Com certeza, é muito importante. A lavagem nasal comprovado que ajuda a prevenir crises, né? Tanto infecções, mas também crises alérgicas. Qualquer poeirinha que entrar no nariz, qualquer alérgeno, a gente lava, a gente já tira, né? Então, não propicia a persistência desses sintomas. Então, lavar o nariz deveria ser todo dia, para todos, para prevenir crises alérgicas e também infecções. A gente também muito fala, doutora, sobre a troca de roupa de cama. Então, assim, a gente já ouviu que era importante trocar um dia sim, um dia não. Tem gente que passa mais de uma semana com a mesma roupa de cama, com a mesma fronha onde encosta a cabeça. Isso também pode piorar a alergia? Sim, ideal é pelo menos uma vez por semana trocar roupa de cama. E também uma coisa que ajuda muito para os alérgicos são as capas antiácaro para colchão e travesseiro. Essas capas ajudam bastante a prevenir alergias, principalmente em quem sabe que é alérgico a ácaro, que é o principal causador das alergias. Tem várias formas também de se descobrir, né? Existem os testes alérgicos, existem as formas, eu acho que a medicina consegue descobrir as alergias específicas, né? Sim, a gente tem testes alérgicos que a gente faz na pele, onde a gente coloca uma gotinha da substância, faz uma leve picadinha, em 15 minutos já vê o resultado. E existem exames de sangue também que podem ajudar a identificar se é ácaro, mofo, gato, cachorro, plantas, o que é que está desencadeando essa reação. O que é mais comum que você percebe no consultório, que mais chega de queixa das pessoas? Nessa época do ano, né? Então, principalmente rinite, o nariz coça, espirra, escorre, fica congestionado. A conjuntivite alérgica, que o principal sintoma é a coceira, mas também pode dar lacrimejamento, vermelhidão nos olhos. E a asma mesmo, que é mais a tosse, o chiado, o cansaço. Então, esses sintomas, os pacientes que são alérgicos costumam dizer que piora nessa época do ano. E aí a gente tem duas teorias de por que piora, né? Uma é porque essa época venta muito. Então, os ventos, eles trazem mais ácaros, mais poeira, né, para dentro de casa. E outra é a polinização do caju, que eu, como não sou cearense, quando cheguei aqui estranhei isso. Como assim, na polinização do caju as pessoas pioram? Porque a gente...
A princípio, não acreditava que existia muito alergia a pólen aqui no Nordeste, mas seria mais no sul do Brasil. E aí, nessa de querer identificar, realmente, eu fui atrás, praticamente não existiam estudos na área, tinha um na Índia, falando de pólen do cajueiro. E aí a gente desenvolveu, na época, um estudo, parceria da Unifor com a USP, a gente conseguiu identificar uma proteína do pólen do caju que se liga à IgE, que é a molécula da alergia. Então, a gente conseguiu comprovar que sim, o pólen do cajueiro ele pode causar alergia. O problema é que o pólen do cajueiro ele é um pólen pesado. Ele não vai para longas distâncias. Então, isso faz com que ele não poderia ser suficiente para causar alergia em quem está num apartamento alto, mas sim que não chega até lá. Que ele não chega até lá, mas só quem tem aquele contato mais próximo mesmo. Só que se a gente for ver Fortaleza, toda rua tem um cajueiro. É verdade. Não, mas muitos. Então é muito comum a gente passar embaixo de um cajueiro, a gente ter esse contato mais próximo. A própria Unifor tem muito pé de caju, né? Sim, tem muita fruta chega lá lá. no estacionamento e aí tem cajueiro, a gente tem esse contato. Então, a gente acredita que sim, mesmo ele sendo um pólen pesado, que ele não viaja longas distâncias, o cearense tem esse contato mais próximo e a gente conseguiu demonstrar que o pólen do cajueiro pode sim causar alergia, que não é só um mito de que nessa época... Não é só a história dos avós, né? Que nessa época piora mesmo. Pois é, porque muita gente acaba usando a questão da lavagem e aí tem também uma dúvida, doutora, sobre a questão dos bebezinhos, que aí o ouvinte pergunta se é possível fazer essa lavagem também nos bebês. Sim, sim. Tem alguns dispositivos em spray que já são prontos, que a gente diz que é 360 graus, que você pode usar com o bebê de qualquer posição que dá certo. É um jatinho de spray. E tem também a possibilidade de lavar com uma seringa, com soro, e tem técnicas para lavar no bebezinho. Mas sim, mesmo desde bebê já tem que lavar o nariz com soro. O bebê ele já tem uma via aérea menor, o narizinho já é menorzinho, o espaço para o ar passar é pequeno, então é mais fácil obstruir. E aí essa lavagem ajuda a melhorar esse sintoma da obstrução do bebezinho. A fragilidade das crianças hoje em relação à alergia, porque aí é como se a gente for pensar nas crianças do passado, né? Que brincavam na rua, que estavam sempre descalças, que tinha mais essa vida mais de brincar subindo em árvore. Hoje em dia é mais criança de apartamento. Tem a ver com a mudança de alimentação ou até com o estilo de vida mesmo? Sim, a gente acredita que a alergia aumentou muito nos últimos anos, né? E que tem a ver com esse estilo de vida mais urbano mesmo. A gente sabe que vida rural, o ambiente rural protege contra as alergias, comprovado. Famílias grandes, numerosas, com muitos irmãos, também protege. E hoje em dia as famílias estão menores. O parto normal protege e a gente tem muito parto cesáreo hoje em dia, pouca amamentação, né? Os anticorpos já passam pelo leite materno e ajuda na flora microbiana da criança, ter o parto normal, a amamentação, cuidado, contato com a natureza, tudo isso que cada vez menos a gente tem hoje, infelizmente. Então, é descrito sim que isso é envolvido nas alergias. E se fala muito que a gente acredita, embora não tenha tantas evidências, que sim, os alimentos ultraprocessados, os microplásticos, os transgênicos talvez, esses alimentos mais industrializados têm sim também ajudado a aumentar as alergias. Então vamos nos cuidar, né? Continuar fazendo o que a gente já faz, que é a lavagem lá do nariz. Doutora Fabiane, muito bom falar com a senhora sobre esse assunto, porque esse é uma das referências aqui no estado sobre alergia. E agradecer a sua disponibilidade de vir aqui. Muito obrigado, doutora Fabiane. Foi um prazer revê-la. Igualmente. Fabiane Pomiacinski, médica alergologista e de imunologia também.